Ela nasceu em um vilarejo tão pequeno que mal aparecia nos mapas. Domremy era um pedaço de terra esquecido no nordeste da França, rodeado por campos verdes e invadido por um silêncio quebrado apenas pelo som dos sinos da capela e dos carroções na estrada de barro. Foi lá que, em 1412, nasceu Joana, filha de agricultores pobres, sem nenhuma riqueza além da fé. Desde pequena, ela era diferente. Enquanto outras crianças corriam pelos pastos, Joana preferia rezar, falava com os santos, ouvia missas com atenção, observava o mundo como se já soubesse que sua vida não seria comum. A França estava destroçada pela Guerra dos 100 Anos. Os ingleses e seus aliados, os borgonheses, invadiam, saqueavam, destruíam vilas inteiras. A fome, o medo e o desespero eram companhias constantes. E foi nesse cenário de destruição que, aos 13 anos, Joana teve a primeira visão. Enquanto trabalhava no campo, uma luz forte apareceu diante dela. Era São Miguel, cercado por um brilho que ela nunca tinha visto. Depois vieram Santa Catarina e Santa Margarida. As vozes diziam que ela fora escolhida. Sua missão era clara: libertar a França e conduzir o Delfim Carlos à coroação. Joana não duvidou. Mesmo sem entender tudo, acreditou. Com o tempo, as visões se tornaram frequentes, mais intensas, mais urgentes. E ela entendeu. Não podia mais esperar. Aos 16 anos partiu até Vaucouleurs e procurou o comandante da guarnição local. Disse que precisava encontrar o Delfim. Foi ridicularizada, mas Joana não desistiu. Dia após dia, retornava firme, dizendo que Deus havia enviado ela. E então, quando previu um ataque com precisão inexplicável, o comandante hesitou. Algo naquela garota não era comum. Autorizou sua ida a Chinon, onde o Delfim Carlos se escondia. Joana partiu disfarçada de homem, cruzando o território inimigo. Ao chegar, Carlos atestou. Escondeu-se entre nobres e colocou outro homem em seu lugar. Joana entrou na sala, olhou ao redor e ajoelhou-se diante do verdadeiro Carlos. Sem nunca tê-lo visto, o reconheceu. Era ela, sem dúvida, a garota das profecias. Carlos mandou interrogá-la por teólogos e bispos. Dias de perguntas. Procuraram sinais de heresia, mentiras, fraudes. Nada encontraram. E então, ela foi enviada à guerra. Joana recebeu armadura, cavalo e espada. Um exército inteiro começava a seguir aquela jovem de olhos serenos e fé inabalável. Seu primeiro destino, Orleans. A cidade estava sitiada havia meses. Os franceses estavam exaustos, derrotados, sem esperança. Joana chegou como um furacão. Com seu estandarte branco, liderava os soldados à frente. Orava, gritava ordens, avançava sem medo. E algo inexplicável aconteceu. Eles começaram a vencer. Em poucos dias, retomaram posições perdidas. Os ingleses, que achavam impossível perder, recuaram. Joana havia feito o impensável. Ela foi ferida no ombro por uma flecha, mas se recusou a recuar. Voltou à batalha ainda sangrando. A visão de Joana de pé, entre os estandartes, era quase mística. Muitos diziam que ela era uma enviada de Deus, outros, uma bruxa. Mas ninguém a ignorava. Orleans foi libertada. A França se ergueu. E Joana passou a ser conhecida como a Donzela. Para ela, no entanto, aquilo era apenas o começo. Insistiu que o Delfim fosse coroado em Reims, a cidade onde tradicionalmente os reis da França recebiam a unção divina. Mas havia um problema. Reims estava em território inimigo. Todos disseram que era loucura. Todos, menos ela. Carlos cedeu. A marcha até Reims foi quase milagrosa. Cidades se rendiam antes mesmo que Joana chegasse. O povo abria os portões, ajoelhava, chorava. Os soldados inimigos desertavam. Era como se ninguém ousasse se opor àquela garota. Em julho de 1429, Carlos foi coroado. Dentro da Catedral de Reims, Joana permaneceu em pé, com lágrimas nos olhos,
estava cumprindo o que Deus havia lhe pedido. A missão para ela estava próxima do fim, mas para a política da corte era o início de algo incômodo. Joana havia se tornado poderosa demais, respeitada demais, reverenciada pelo povo, e isso era perigoso. Nobres influentes começaram a sussurrar. O rei, agora coroado, passou a ouvi-los mais do que a ela. Joana continuou insistindo em campanhas militares, queria libertar mais territórios, mas o apoio da corte começava a secar, e então, em 1430, em uma tentativa de defender Compiègne de uma ofensiva borgonhesa, foi capturada. Os soldados não conseguiram protegê-la, e o rei, a quem ela havia entregue a coroa, nada fez. Nenhum resgate, nenhuma carta, nenhuma ação. Joana foi vendida aos ingleses e levada para Rouen. Lá foi julgada. O tribunal foi um teatro montado para condená-la. Queriam humilhá-la, desmascará-la, destruir o símbolo. Joana, analfabeta, foi interrogada por semanas por teólogos experientes. Perguntas armadas, armadilhas verbais, ameaças constantes. Acusaram-na de heresia, de bruxaria, de usar roupas masculinas. Disseram que ouvir vozes era coisa do diabo. Ela resistiu, mas quando ameaçaram queimá-la viva, Joana cedeu. Assinou uma confissão. Acreditava que seria libertada, mas foi enganada. Dias depois, percebeu que sua morte já estava selada, com ou sem assinatura. Então, voltou atrás. Rasgou a retratação. Preferia morrer dizendo a verdade do que viver sustentando uma mentira. E assim, o veredito foi confirmado. Joana d'Arc seria queimada viva em praça pública, em 30 de maio de 1431. Com apenas 19 anos, foi levada até o mercado de Rouen. Pediu uma cruz. Um soldado, comovido, improvisou uma com 2 galhos. Joana segurou firme, e quando as chamas subiram, gritou apenas uma palavra: Jesus. O fogo consumiu o corpo, mas não o legado. As cinzas foram lançadas no rio, para que nenhum túmulo pudesse ser erguido. Mas o que eles queriam apagar só cresceu. Anos depois, um novo julgamento a inocentou. Em 1920, foi canonizada como santa. Hoje, Joana d'Arc é lembrada como símbolo de fé, coragem e resistência. Uma jovem que ouviu vozes e obedeceu. Que enfrentou exércitos, reis, padres e o medo com o peito aberto. Joana não morreu em Rouen. Joana vive em toda vez que alguém acredita em algo maior do que si mesmo. Quando te disserem que você é pequeno demais para mudar o mundo, lembre-se dela. Às vezes basta ouvir uma voz, mesmo que ninguém mais escute.